Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo da série A Vida no Planeta Marte. E hoje, como vocês podem perceber, há algumas diferenças no nosso cenário. Se você perceber, diga nos comentários. Vou fazer o jogo dos 7 erros desta vez, né? Ou dos 15 mil erros, quem sabe? Vocês da última vez acertaram, era a barba do Hélio que não compunha mais o cenário. Agora o cenário está todo diferente. E é um cenário provisório, certo, gente? Porque estamos de mudança, estamos em muitas mudanças. Então, por estes capítulos deste final de semana, será este o nosso cenário. E me parece, Hélio, que nós viemos para Marte. Nós estamos aqui. E é um justo local para aprendermos como é a sociedade avançada, a fraternidade que vive em Marte. Porque, sim, a fraternidade é que, na verdade, é o sucessor modelo de governo dos planetas, certo? Conforme eles evoluem. E hoje vocês perceberam que nós estamos sem os livros. Como nós faremos isto, Hélio? Pois é, nós vamos ver aqui numa tela ao lado. Provisoriamente será feito assim, ok, gente? Nos próximos capítulos, só Deus sabe. Vamos começar então, porque o capítulo de hoje é muito interessante, porque nós vamos falar de uma coisa que é o contrário da televisão. Porque a gente estava falando do tal, Hélio, do heteroprojetores, né? Que é aquele equipamento lá que eles utilizam para criar aquilo que se está na mente, para aquilo que a gente está imaginando é projetado instantaneamente na realidade. E o Hercílio, como muito curioso que é, não é? Perguntou como então funciona esse aparelho. E ele perguntou assim: qual o aparelho terreno que nos ajude a compreender a verdadeira natureza destes heteroprojetores? Ramatiz diz que é a televisão em sentido inverso. Olha só, a gente não diz que esse mundo é o mundo inverso do mundo que a gente vive? Pois é. Esta se processa pela projeção de pontos que terminam compondo imagens, né? Ele está falando da televisão. É assim que funciona. Isso, graças à disposição peculiar da visão humana, não é? No entanto, os captadores mentais etéreos penetram na profundidade do éter, apanham as imagens em projeção no campo astral e as dissociam em pontos que se projetam nas telas apropriadas. Porque é que nem quando a gente vê uma televisão fora do ar. Sabe aquele chiado? Lá estão todas as imagens ao mesmo tempo. Quando a gente vê algo que está fora do ar, ele compõe todas as informações ao mesmo tempo. E quando a gente sintoniza em algum canal da televisão, por exemplo, ele tira tudo, filtra tudo e pega só o que está em uma frequência. Ele tira todo o resto do chiado, né? Ele pega uma coisa só e a gente vê. Tanto que você pode fazer o teste numa tela chiada, tudo que sua mente pensar, você vai conseguir gerar lá, dentro daquele chiado, você vai conseguir ver. Dentro daquele chiado, você vai conseguir formar bolas, formar triângulos, formar imagens, até mesmo faces, pessoas, tudo com a sua mente, você consegue ver olhando para uma televisão com chiado. Preto e branco aquele, né? Isso, aquele chiado preto e branco, porque ele compõe todas as coisas. Por isso que ele disse que é o inverso da televisão, que a televisão ele tira tudo e deixa uma coisa. O heteroprojetor ele é todas as coisas juntos, ou seja, a nossa mente consegue moldar e ver o que quer a partir dali. É uma tecnologia que virá para o planeta Terra também. Então né? É semelhante à televisão preta e branca chiada. Isso, é o máximo da tecnologia, a TV chiada. Mas é assim mesmo. Eu até vou fazer um vídeo sobre isso, sobre as coisas que podemos ver no ruído branco, né, que compõe todas as coisas. Muito bem, então conforme a natureza e a disposição destes pontos, os observadores fazem a leitura do pensamento próprio ou de outros que se submetem à experimentação. Brevemente, como podemos constatar, a ciência marciana concluirá a nova configuração de projetores etéreo-mentais, que poderão desenhar na tela vítrea as formas exatas das concepções mentais. Preocupam-se, no momento, estes avançados técnicos marcianos em transferirem do mundo imponderável para o campo objetivo da matéria as conformações do pensamento em suas cores fundamentais. Realmente, porque quando a gente vê naquele chiado, a gente vê as coisas sem cor. Não é uma tarefa muito simples essa dos técnicos marcianos. Mas, claro que eles têm a tecnologia para isso e conseguem. Eu fico impressionado também como conseguiram aqui na Terra fazer a televisão, que a gente enxerga as imagens a partir de
milhões de pontos verde, vermelho e azuis. Assim como aqui na Terra, Marte também tem o seu comando espiritual. E quando esse comando permite que essa tecnologia chegue à superfície do planeta, aí apresenta-se e se descobre e fica tudo bem simples e fácil. Bota alguém para encarnar que vai descobrir aquilo através das intuições ao longo da vida e aquilo lá surge. Se a gente falasse há 100 anos atrás para alguém que a gente conseguiria ver numa tela as pessoas falando como vocês estão nos vendo, a pessoa ia ser incrédula, ia ser difícil dela acreditar. E talvez não saberia nem o que era tela. Se tu falasse tela, ia pensar num quadro, uma tela de pintura. Ainda mais numa tela de cristal líquido, não é? A pessoa é louco. Hoje em dia é o LCD. E hoje em dia, né, nós chamamos de louco quem diz que as telas etéreo-mentais não são possíveis, né? Ou são possíveis. São muito possíveis. É a mesma coisa que daqui a 100 anos será a coisa mais comum do mundo. É verdade. Ou não digo há 100 anos, mas um dia. Perfeito. Muito bem, agora eu irei passar o rolo para o Hélio, porque é ele que comanda o texto, esse rolinho aqui. É um mouse, gente. E a próxima pergunta é a seguinte. Para o nosso entendimento comum, gostaríamos de apanhar essa operação de imagens do astral que, projetadas no mundo material, definissem um modo de pensar. Será possível nos dar um exemplo? Peraí, Hélio, eu não entendi. Eu também não entendi. Vamos ver de novo. Para o nosso entendimento comum, realmente. Vamos entender. Gostaríamos de apanhar ou de captar essa operação de imagens do astral, que projetadas no mundo material definem ou definissem um modo de pensar. O Ercílio acho que já quer construir o aparelho. Isso, exato. E vamos ver o que Ramatiz dá de exemplo. Supondo que um pensador marciano, mediando sobre um conceito devocional, com conhecimento de causa e elevada emoção em torno de sua mente no astral, forma-se um delicado cone em cor azul clara, cujo ápice é radiante e se expande em luminosidade para o alto. Então, Ramatiz já está afirmando que quando um ser tem um pensamento devocional e traz isso tem um sentimento devocional e traz isso no pensamento, é essa cor que se forma. É algo técnico. É mais ou menos com a aura. Exato, como ele já falou nos capítulos anteriores também. Então ele segue. Em face da longa experimentação dos cientistas no assunto, assim que o cone fosse projetado na tela vítrea material, saberiam que se tratava de um pensamento devocional puro, de ordem ascensional e repleto de ansiedade, em face da forma de um cone se afinando. Então tudo isso tem correspondência, eles já mapearam tudo como funciona. Esse cone irradiando luz de cor azul clara revela sempre um sentimento espiritual religioso, sincero e casto. O mesmo cone em vermelho vivo, afogueado, revelaria ansiedades sensuais, numa verde seda, aspirações pela natureza, num amarelo dourado, aspirações intelectuais. Naturalmente, apenas vos expomos um exemplo compatível com o vosso mundo para que conseguisse compreender. Sim, senão eu ia ter que ler o manual todo da TV. Que incrível, né? É como funciona, por exemplo, algumas técnicas de medicina. Dentro da acupuntura, por exemplo, se há um problema em determinado ponto do pulmão, você sabe que naturalmente o problema vai ser tal doença. Então já está tudo mapeado, já foi interpretado, já foi pensado e a ciência já está pronta. Ele só tem que olhar o manualzinho e identificar qual que é. Interessante. Vamos então para a próxima pergunta, que é em referência à captação de pensamento no sentido de identificar a substância do seu teor moral entre nós, já foi lançado um aparelho destinado a esta função, o qual temos visto citados como identificador da verdade ou detector de mentira, aquele que dá choque. Aliás, já tem sido utilizado em investigações isoladas. Tais aparelhos têm algum mérito que imponha confiança? Ramatiz diz que todas as conquistas avançadas da ciência começam por tentativas de resultados quase sempre deficientes. Vai se aperfeiçoando. Isso, mais um exemplo são as nossas televisões, mantendo, né? E o aparelho que referis
já constituem um esforço apreciável neste setor. Porém, no futuro, conseguireis fotografar e definir as vibrações pensantes e manifestas efervescências, né? Tais como o ódio, o remorso, a culpa, etc. Realmente ninguém vai poder esconder nada de nada, né? Assim como já é no plano astral, no plano espiritual e em Marte. A tecnologia que existe no plano astral, plano extrafísico, é a coisa mais fantástica do mundo. É incomparável com todas as nossas tecnologias, né? Semelhante conquista aliada à nossa ciência, que reconhecerá a telepatia e a psicometria como veículos de absoluta confiança. Constituirão um processo normal de biotipologia criminal a serviço dos departamentos de justiça. Olha que interessante, não gente, terá mais tanta burocracia para saber se é culpado ou não. Isso. Eu ia dizer que hoje em dia não se tem um interesse por pesquisar nestas áreas. Por isso, avança tão lentamente estas áreas. Mas a partir do momento que houver necessidade, que houver interesse nesta área, ela irá acelerar. E mais uma vez, Nélio, tudo isso aqui na Terra já está em andamento. Só vai ser aperfeiçoado. Já está. E a nossa vida fica muito mais fácil quando tudo isso for empreendido. Realmente. Nossa, não, os parâmetros todos vão mudar, não tenho nem como falar em cima destes nossos atuais paradigmas. Mas a gente caminha para esse crescimento, estamos rumo a ele. E a próxima pergunta do Hercílio é: existem escritores em Marte explorando assuntos semelhantes aos que comumente são considerados aqui na Terra? O sentido literário marciano é essencialmente criador. E só em raras situações os escritores exploram assuntos evocativos. A evocação do passado significa-lhes um saudosismo estático ou inútil. São naturalmente avessos às pieguices das recordações românticas do pretérito. Encaram a vida sempre em sentido dinâmico, criador e em direção ao futuro, que é a nova oportunidade de renovação. Cabe falar aqui que a gente sempre diz que o passado serve para que a gente aprenda com os erros, para que não voltamos a cometê-los, né? Mas a gente sabe que uma vez aprendido, a gente não esquece mais das coisas que a gente precisa passar, né? O que ele se refere é que a gente tem que deixar o passado, assim como a vida, a cada segundo, deixa o passado para trás. E o que fica em nós é a nossa transformação. Então é por isso que o passado, geralmente, em 99% das vezes, né, o passado ele só prejudica. E assim como a vida deixa o passado a cada segundo, se nós quisermos seguir com a vida, nós também precisamos deixar esse passado. É verdade. E assim a gente vai ser leve, senão a gente fica pesado. Os marcianos então evocam o pretérito tão somente quanto aos fatos essenciais ligados à realização do presente. Desde que o assunto já perdeu sua mensagem útil ao ambiente atual, ou como roteiro quanto ao futuro, dispensam-se de evocá-lo. Os escritores preferem temas ajustados às circunstâncias do momento, distanciando-se das ficções ou artifício que ainda é do vosso gosto melodramático. Os seres de lá dizem que a gente é muito melodramático, até mesmo nas músicas. E a gente pode observar isso aí, que é realmente como eles dizem, né? Na maioria, os vossos escritores, os escritores aqui da Terra, distanciados e alheios ao drama social patético que os rodeia, estão alvoroçados pela euforia de escrever poemas de circulação doméstica ou obras de ficção, sem alguma substância objetiva, esquecidos da realidade amarga do vosso mundo atual, cujos males têm sua causa na profundidade ou no cerne das consciências. Sempre vai estar aí os problemas da humanidade, né? Na consciência do ser humano. Realmente. E neste sentido, os que possuem talento dão-nos a ideia de atletas vigorosos correndo à caça de borboletas. São poucos os que abrem as janelas do seu gabinete para olharem e sentirem na alma
os dramas dos grandes aflitos que vão passando lá embaixo. Os dramas. Acho que eu ouvi errado, acho que eu ouvi as gramas. Os gramas? Porque abre a janela e lembrei nas gramas, né? Que eu vi as gramas. Mas é ver os dramas que estão passando lá embaixo no mundo, né? No entanto, perante Deus, as responsabilidades morais e sociais do indivíduo para com o seu meio estão na razão direta do seu conhecimento. É verdade, né? Por isso, aos escritores, especialmente os que se julgam possuidores de atributos, que os induzem a pleitar assento no trono da imortalidade convencional e transitória de vossas academias. Tem os imortais da academia. Tem. Que a gente às vezes se apega a eles e eles existiam num contexto da Idade Média, a gente segue atuando conforme os pensamentos deles, né? Eu vou aproveitar aqui o final desse vídeo, porque geralmente as pessoas não chegam até o final. A maioria das pessoas, digamos assim, vem mais no início, vão se cansando, vão saindo, ou seja, o final do vídeo é quando tem o menor público, aquele mais interessado, o público interessado mesmo. Então eu vou falar aqui particularmente com vocês que eu não gosto muito disto, que, por exemplo, cada pensamento é ligado a tal pessoa. Por exemplo, tal coisa, fulano de tal, 1930. Tem certo? que dar o crédito, né? Aquela fala é do fulano, entendeu? Quem falou isso foi o Beltrano. Só que isso aqui, gente, foi na Terra. Porque milhões já falaram milhares de vezes antes da Terra existir, já tinham aquela concepção, já tinham aquela consciência e já expressaram daquela forma, certo? Então, hoje, lá na África, alguém vai falar aquilo sem nem conhecer o fulano de tal de 2000 anos atrás. Antes do fulano de tal, com certeza já falaram várias vezes. E às vezes até na Terra mesmo. Na Terra mesmo. Antes do fulano de tal já falaram muitas vezes aquela frase. Mas foi lá que foi com o fulano de tal, que foi intitulado e carimbado. Eu vou falar então, já que estamos no final do vídeo. Foi este um dos motivos por eu abandonar a academia convencional, as universidades. Pô, tinha que dar crédito a tal pessoa. Isso não foi da pessoa, né? Era uma limitação absurda. Bom, olha, isso é para nós do final do vídeo, né? Muito bem, mas a resposta do Hélio ainda vai mais um pouquinho, mas não vai dar tempo. Vamos deixar para o próximo capítulo. Beleza. A gente agradece muito a sua presença. Deixa o like se você gostar do vídeo. Nós nos vemos amanhã, no domingo. Um grande abraço a todos e até mais. Momentos confissões no final do capítulo. Sabe por quê? Eu tinha que fazer um trabalho segundo tal pessoa. Eu não podia fazer por mim. E aí eu pensava alguma coisa que obviamente já foi pensado, porque eu não vou conseguir pensar algo novo. Não era teu. Exato. Eu não vou conseguir pensar. Ainda mais um cara que viveu a vida inteira para pensar sobre aquele assunto, né? Que se dedicou. É óbvio que ele já pensou o que eu pensei.